Glória a Deus, irmãos. Boa noite, a graça e a paz de Cristo a todos. Vamos passar para um momento muito importante dessa noite, que é o momento da palavra. Eu já gostaria de estar convidando aqui o pastor Wagner, sua esposa. Eles vão se apresentar, somos o preletor dessa noite. Glória a Deus. O Leandro, né, falou muito bem deles. O Leandro contou um pouquinho do testemunho dele semana passada, falou que o Senhor é muito bem quisto, né, como ele fala, na vida dele, caminhou durante o tempo com ele, cuidou dele. Eu sou grata a Deus por terem, né, cuidado dele quando ele era bem jovenzinho, e ele tem muita gratidão pela vida do Senhor, e eu glorifico o nome do Senhor por poder estar nessa noite aqui, recebendo de Deus através da vida do Senhor, através da vida desse casal, e eu já glorifico o nome do Senhor, tá bom? O Senhor use com graça, com poder, em nome de Jesus, fica à vontade, a casa é do Senhor, tá bom? Do nosso Pai. A graça e a paz de Cristo a todos. Amém. Muito obrigado pelo carinho. E aí ele fala isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso. Glória a Deus. Fala isso, quebra. Glória a Deus. Que a gente viaja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque pastor Leandro, passamos muitas lutas juntos, dias difíceis, dando chuva, mas sempre procuramos dar o melhor. Cansamos de levar ele para nossa casa, né? Para dormir com a gente. Um frio tremendo, temperatura muito baixa. E não tinha condições para botar um aquecedor, que fala aqui no Brasil, né? Na igreja. Na minha casa era quente, e eu pensava nele. E eu ficava pensando como é que ele está lá. Então, tinha dias que eu levava ele para casa. Sabia que ele dava o jeito dele, sempre deu. Mas são coisas que são pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida para cuidar. E hoje estar aqui é um privilégio. Aleluia. E saber que ele está responsável de uma igreja, que é uma responsabilidade muito grande, junto com a sua esposa. Então, isso é muito gratificante. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Amém? Minha esposa também me tem como filho. Ela sempre falou que o pastor Leandro é o meu filho. E sempre ela considerou muito a ele. Trabalhamos com muitos pastores, mas ela tomou um carinho por ele muito grande. De vez em quando eu entrava no escritório, estava os dois lá rindo. Morria de rir, porque ele sempre foi muito alegre. Eu lembro que ele imitava o John Deep, Pirata do Caribe. Aí ficava os dois rindo lá. Revelações de dom. Revelações de dom. Então temos muita história juntos. E assim é a obra de Deus. E às vezes Deus ele muda tudo. Tanto ele como eu tivemos de tomar decisões que nunca pensávamos em tomar. E vocês têm que estar sempre preparados para isso. Aleluia. A nossa vida ela pode dar um giro. Você talvez seja colocado numa situação que tem que tomar uma decisão onde você escolha o verdadeiro evangelho ou a hipocrisia, o silentismo, que não tem nada a ver com o evangelho, as heresias. E infelizmente hoje as pessoas procuram isso. As igrejas que pregam a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, elas não têm a mesma quantidade de pessoas que estão procurando apenas bênçãos, que vão por isso, que vão por aquilo, que vão mais
por um objeto, por um elemento, que por Deus. Infelizmente, isso é bíblico, né? Isso é escrito, está escrito, vai acontecer, é inevitável. Mas se nós queremos realmente ter e permanecer tendo uma vida com Deus, nós temos que estar submersos. Aleluia. Com a cabeça debaixo d'água. Porque escutamos muitas vozes, mas com a cabeça debaixo d'água você vai evitar escutar muitas delas, para ter ouvidos apenas para a voz de Deus. Glória a Deus. Amém? Então me desculpe aí, porque me emocionei, porque a senhora me quebrou. Falar essas coisas assim dá na canela com tudo, né? Então eu vou esperar ele. Que hora que ele vai chegar? Eu vou esperar ele. Eu não posso sair daqui sem ver ele. Amém? Glória a Deus. Então agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar com essa família linda e querida. Agradeço lá ao pastor presidente, pastor Ziel Nascimento, que talvez alguns de vocês já escutaram falar sobre ele, escutar sobre ele na Rádio Melodia, que sempre está ali ao vivo. E ele e os pastores lá também são muito queridos, a sua pastora nos deram a autorização para vir, que seja a primeira de muitas. Obrigado, pastor, pela oportunidade, obrigado a todos vocês pelo carinho, já me ofereceram aí um café, lanche. Opa, pisa no freio. Depois nós fazemos uma festa. Amém? Eu estive meditando durante todo esse tempo que o pastor Leandro me convidou, e Deus me deu muitas mensagens, mas ele falou: é essa aqui, fala isso aqui. Então ia para o outro lado, não, volta aqui. E não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, sempre. Amém? Esse propósito, essa conferência que será feita nesse mês de março, ela vai, para quem crê, fazer um giro de 180 graus na sua vida. Amém. Eu digo 360 se você vai voltar para o mesmo lugar. Tem que ser 180. Certo? Mas para aqueles que realmente estão dispostos a renunciar à sua própria vida. Não tem como se submergir. Inclusive eu peço que alguns me corrijam, que às vezes o espanhol aqui pula, tá? O espanhol sai. Se eu falar alguma palavra para a pastora, me ajuda aí, tá bom? Então, é momento de decisões. Eu não vou falar sobre Ezequiel 47, que é o processo de estar submerso. É muito forte isso, porque a pessoa quando vai se submergindo, né? Vocês falam, né? Ela bota primeiro o pé, né? O calcanhar na água, aí vai andando um pouco mais, aí vai o joelho, aí vai andando um pouco mais, aí já vai a cintura, daqui a pouco. Então é assim os primeiros passos com respeito a isso. São os primeiros passos com respeito à nossa entrega, à nossa vida para Deus. Já vimos muitos que estavam supostamente submergidos e de repente a cabeça saiu para fora. De repente a água estava na cintura, daqui a pouco caiu para o joelho, aí foi para os pés, daqui a pouco estava fora. Foi a água que baixou? Será que foi a água que diminuiu? Não. Deus não diminui. As águas do Espírito, elas nunca diminuem, ao contrário, elas fluem. Não é assim? Então, se eu estava submerso e de repente a minha cabeça saiu para fora, daqui a pouco a água baixou para o meu pescoço, foi para a minha cintura. Então, o problema não está na água, o problema está em mim. Eu estou retrocedendo. Eu estou perdendo, por exemplo, o meu primeiro amor. Eu botei a cabeça para fora d'água e comecei a escutar outras vozes. E já não estou escutando mais a voz do Espírito. A palavra.
Inclusive, hoje em dia, vocês devem ter muito cuidado, porque existem muitas vozes. A internet, então, o que nós vemos aí de falsos profetas, falsos pastores, confundindo a cabeça das pessoas, se você não tiver cuidado, se você não vigiar, se você não estiver mergulhado, submerso, você pode cair. Pode entrar uma dúvida no seu coração e te derrubar, tirar você da fé. Aí eu pergunto, do que adiantou tanto conhecimento, estudou tanto a Bíblia, ou quanto, do que adiantou tantos anos de igreja, se no final a gente terminou escutando a voz do mundo? É uma discussão sobre dízimo, sobre oferta. Eu vejo as pessoas, guarde isso, as pessoas procurando motivos para honrar menos a Deus, quando o que eu devo ter é motivos para honrar mais a Deus. Aí começa aquelas perguntas assim, mas e o dízimo é da época da graça ou da época da lei? E que me importa se é da graça ou da lei? Eu quero é honrar a Deus com 10%, mas com 20%, com 30%, com tudo. Qual o problema? Mas não, a gente vê as pessoas, inclusive conhecedoras da Bíblia, saindo de dentro d'água, e com esses pensamentos, procurando argumentos para honrar menos a Deus, quando nós temos com Ele, não sei se podemos dizer assim, porque a graça é tão bem merecida, nós temos com Ele uma dívida eterna. Então, por que procurar argumentos para fazer menos para Ele, quando deveria fazer mais? Então, estar submergido, estar submerso, é isso. É estar realmente entregado, é estar realmente decidido, não entregado a uma religião, a um fanatismo, mas realmente a Deus. Claro, ter um conhecimento bíblico para poder guardar a sua fé, se proteger contra essas coisas, essas dúvidas que lançam por aí. Então, cuidado com isso, família. Se proteja disso. Cuidado com quem chega ao seu lado. O diabo tem as suas artimanhas. Depois, no final, eu vou falar uma coisa aqui. Veja no final. O diabo, ele tem igreja do diabo. E estão evangelizando, hein? Tem a igreja do diabo e eles estão evangelizando. E às vezes eu me pergunto, e nós estamos fazendo o quê? Às vezes estamos trabalhando mais internamente que externamente. Mas a pergunta é, quem quer sair externamente está realmente submerso? Está realmente preparado para confrontar lá fora? E combater o mal lá fora? E resgatar as almas da mão do diabo lá fora? Porque ele está ganhando espaço. Eu aprendi e adotei isso para a minha vida, que quando a obra do diabo avança, a de Deus retrocede. E tem que ser ao contrário. A de Deus tem que avançar, a dele é que tem que retroceder. Mas nesse caso, Deus conta conosco. Ele pode até fazer sozinho, porque Ele é Deus, Ele tem poder de sobra para isso, mas Ele quer contar com você. Ele quer contar comigo, Ele quer contar com todos nós, para assumir essa responsabilidade e não querer só as águas do Espírito para si mesmo, mas dividir essa água com aqueles que estão lá fora sofrendo. Da onde saímos? Quantos mais tem lá? E podemos ser egoístas? Não. O amor não é egoísta. Aleluia. Amor a Deus e amor ao próximo. Todos os mandamentos se resumem nesses dois. Se eu não consigo cumprir esses dois, então não cumprimos. Aleluia. Então, família, a coisa é muito séria. Então, esse mês de março, Deus vai levar você a tomar decisão. Aleluia. Ou você sai da água de uma vez, mas com a pontinha do dedo na água você não vai poder ficar. Ou pela cintura não vai poder ficar. Ou no pescoço ou com a ponta. Não. Ou é tudo ou nada. Aleluia. Aleluia.
Não tem jeito. Glorificado seja Deus. Louvado seja Aleluia. Deus. Vida com Deus não é brinquedo. Aleluia. Não é um momentâneo. É para sempre. O livre-arbítrio ele só serve para nós tomarmos algumas decisões, porque temos que pensar também entre o certo e o errado, saber julgar uma situação. Mas ele às vezes mais atrapalha que ajuda, porque muitos, por ter livre-arbítrio, pensam que é dono da própria vida. E não somos donos, Deus é dono de tudo. Aleluia. Inclusive da gente, ou não. Então eu tenho que ficar pensando muito com respeito a atitudes que eu devo tomar para com Ele. Deus já deixou você fazer tudo que você queria fazer aí fora. Eu também fiz muita doideira aí fora. Como nos foi? Bem ou mal? Foi mal, não foi? Para mim foi muito ruim. Meu Deus do céu, eu estou vivo pela misericórdia. Então, depois de tudo que Deus já me deixou fazer lá fora, eu ainda tenho dúvida se tenho que entregar ou não a minha vida a Ele, ainda tenho dúvida se tenho que me submergir ou não. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Quer voltar para lá para sofrer de novo? Mas infelizmente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já viu aquela pessoa que está com dor de dente, mas ela tem medo de um dentista só por causa da maquininha que faz... Não é assim? Aí enquanto está doendo, mas dá para botar um remedinho, ela não vai no dentista. Ela não vai. Aí ela bota um remedinho, aí passa, aí o buraco vai um pouquinho mais, não é assim? Aí ela vai e bota um pedaço de comprimido lá dentro. Não é assim? Eu já fiz isso. Bota algodão, remédio, mas chega uma hora que não tem gotinha disso ou gotinha daquilo, não tem pedaço. Aí ela grita, pelo amor de Deus, me leva no dentista. E tem pessoas que ela só vai chegar aqui quando ela chegar no limite da dor. Talvez você tenha um familiar que ele seja assim. Quando ele chegar no limite da dor, que é o que não queremos, e nem Deus, por isso que você já convidou ele várias vezes, mas ele ainda não veio. O dia que ele chegar no limite da dor, ele vai gritar. Ele vai falar assim, me leva para a igreja, porque eu também quero me submergir como você mergulhou nessa mesma fé, nesse mesmo espírito. Então, esse propósito ele é muito forte. Se eu fosse você, não faltaria um dia sequer. E não somente iria, mas colocaria dentro de você um propósito. Eu vou levar 2 comigo, vou levar 3 comigo. Eu sempre levo lá na igreja. Sempre levo pessoas. Eu não fico preocupado só comigo. A gente sempre leva, eu e ela. Sempre levamos pessoas para a igreja. Sempre. Isso não pode estar aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. Hoje, amanhã e sempre. Essa igreja aqui, Deus já me falou. Vocês vão sair daqui com um lugar que vocês nem imaginam. Já está pequena. E Deus tem coisa muito grande para você. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em 2 Reis. Por favor. Posso fazer uma oração? Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai querido e amado, te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, Senhor, por estar aqui, por essa oportunidade. Peço que não seja o Wagner a falar, mas que seja o seu Espírito, a sua presença. Use a nossa boca para falar com o teu povo e para que todos saiam daqui abençoados, não somente hoje, mas este mês de março será uma bênção para a honra e para a glória do seu santo nome. Haverá um antes e um depois. Aqueles que já estão submersos se tornarão
melhores, mais fortes ainda. E aqueles que estavam com a água nos pés, no joelho ou na cintura, eles vão se lançar. Aleluia! Eles vão entrar de cabeça. Eles vão mergulhar, não momentaneamente, mas vão mergulhar para toda a vida. Porque não temos outro a não ser o Senhor. Então, Espírito Santo, toma nas tuas mãos tudo que será feito e falado. E nos abençoa com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar a palavra que muitos já conhecem, Naamã. Muitas pessoas já conhecem essa passagem de Naamã. Naamã, ele era um general muito temido no mundo. Só para vocês terem uma ideia de quem era o cara. Ele era um general estrategista temido no mundo. Ele era do exército da Síria. Então não existia uma pessoa estrategista como ele. Tanto é que por onde ele passava, ele fazia a diferença. Nesse momento aqui, até o povo de Israel estava sujeito a eles. Havia uma paz entre aspas ali, porque o cara era fera. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, como tem na minha e na sua, na vida de todos. Depois também vamos falar sobre isso. Às vezes não entendemos a maneira que Deus usa alguns para alcançar a outros. Mas Ele é Deus, Ele sabe o que tem que se fazer. Ele é tremendo. Então, Naamã, devido à posição que ele tinha, ele se achava o cara. Ele se achava o cara. Isso é um problema de ser humano. Qualquer pessoa que ela tem um status, ela ocupa uma posição de destaque, a própria natureza humana leva ela a se sentir alguma coisa. E sendo alguma coisa aqui no mundo, como sendo nada, nós somos sempre menos que nada. Se para Deus uma nação é como uma gota que cai do balde, imagine uma pessoa, uma nação. Brasil. O Brasil tem quantos? Até me esqueci, 200 milhões de habitantes? Quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões? Alguém sabe? Então, se uma nação, a nação do Brasil é uma gota, imagine uma pessoa, o que ela é? Então, Naamã se achava. O rei tinha um respeito muito grande por ele. Por exemplo, quem estava leproso não podia estar com as outras pessoas. Existia um leprosário, onde ali vivia todos os leprosos. Mas o rei gostava tanto dele e queria sempre ter ele perto, que ainda com a lepra, ele estava ali, junto. Ele não estava lá junto com os leprosos. Ele estava lá, sempre perto do rei. Então você vê o nível que o cara tinha. Mas ele precisava mergulhar. Ele precisava de quê? Mergulhar. Ele precisava disso aqui. Como eu preciso. E você precisa. E não tem outra opção. Não tem outra forma. Vamos ler? Deixa eu botar mais para cá aqui. Aqui está mais iluminado. Se eu errar uma palavra, você me ajuda. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Quer dizer, diante do rei lá, ele era um grande homem. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso. Porém, o quê? Porém, o quê? Leproso. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nos quebrar. Imagine ele sem lepra.
Às vezes Deus permite coisas que nós tentamos quebrar, para falar assim, ó, você não é nada. Desce no pedestal. Porque se você continuar assim, você vai sair das águas. Por isso que não podemos estar preocupados com posições. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te ajudar a achar o seu lugar. Espere o tempo dele. Se desvazie. Quem quer ser cheio de Deus tem que se esvaziar. Quem quer ser cheio das águas do Espírito tem que se desvaziar de si mesmo. Não tem outro jeito. Aí diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Você vê que eles foram lá e levaram cativo uma menina do povo de Deus. Ela pertencia ao povo de Israel. Depois no final vou falar aqui sobre essa menina. Aí diz assim: e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua quê? Lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, caramba, hein? Logo em chegando a ti, assim mesmo? Chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie uma carta a mim, um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras não. Vou para cá. Você me desculpa aí, junto aqui no cantinho aqui. Eu não sei se é o óculos ou sou eu mesmo. Ih, caiu. Acho que é o óculos. Obrigado, melhor ainda. É a mesma tradução, será? Bom, não importa. Aqui, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele era tão estrategista que o rei já estava preocupado. Esse aqui, quando vem aqui, só vem com outras intenções. É uma preocupação que devemos ter, aprendemos algo com isso. Nem todas as pessoas que se aproximam de nós vêm com boas quê? Elas vêm com mal intenções. Não pense que o diabo nunca vai desistir de mim, de você. Guarda isso. Nunca ele vai desistir de mim, de você. Ele vai sempre estar tentando uma oportunidade para nos fazer cair, para nos fazer retroceder. Então fica firme, fica debaixo d'água. Pode seguir. Aí diz aí: ouvindo Eliseu, homem de quem? Quem é homem de Deus e mulher de Deus aqui? Glória a Deus. Então vocês, eu, nós temos que estar atentos. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que nós venhamos
submergir elas também nas águas de quê? Do Espírito. Para que elas também venham conhecer a Deus. Glória a Deus. Isso acontece às vezes na fila de um banco, num supermercado, na fila do hospital, no meio da rua, acontece alguma coisa, cai uma carteira de uma pessoa, fulano, a sua carteira caiu. Mas será que era a sua carteira ou Deus estava provocando uma situação para você dar uma palavra? Quem está submergido entende isso. Quem está submerso consegue entender isso, captar isso. Mas às vezes estamos tão desatentos com tantas outras coisas que Deus provoca situações, elas passam desapercebidos e nós não vemos. Mas Eliseu estava atento. Quem está submergido, quem está submerso, quem está mergulhado, está sempre atento. Está sempre atento. A minha esposa convidou uma senhora essa semana e eu perguntei para ela, mas como foi que aconteceu de você convidar? E a minha esposa falou assim, eu convidei ela e nem imaginava que ela ia. Olha como que Deus faz as coisas. Eu convidei ela e nem imaginava que ela ia. E ela aceitou o convite assim. Porque Deus, Ele prepara pessoas para colocar no meu caminho, no céu. Aleluia. Lá no seu trabalho. Então, quem está submerso, ou quem vai querer se submergir nesses dias, tem que estar preparado, porque Deus vai te usar. Diga, Deus vai me usar. Deus vai me usar. Claro que Ele já começou isso dentro da sua própria casa, na sua família, lá na rua que você mora. E também podemos pregar em silêncio. O homem de Deus, a mulher de Deus, prega em silêncio com o seu testemunho. E qual é o testemunho que você tem dado para a sua família? Qual é o testemunho que você tem dado lá na rua que você mora ou no seu trabalho? Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas dizem? Que somos iguais a elas ou somos diferentes? Eu tenho que pensar nisso. Nesses dias de estar mergulhado, submergido, nós temos que pensar nisso. Será que eu estou mergulhado mesmo? Será que eu estou submerso mesmo? Será que eu me entreguei mesmo a Deus? Ou simplesmente me tornei um simpatizante da igreja? Eu fui lá e gostei do pastor, gostei do ministério de louvor, dos hinos. Mas isso não é suficiente para que você permaneça submerso. Não seja emotivo. Inclusive, não se pode tomar nesses dias decisões por emoções. A emoção é passageira. Se você entrar debaixo d'água com emoção, você vai entrar com um pé e vai sair com outro. É questão de tempo. Eu tenho certeza que se eu falar para você, lembra de alguém que um dia esteve aqui e hoje não está mais, vai passar um montão de gente pela sua cabeça. Mas temos que ter cuidado para não ser o próximo. Então tenho que estar submerso e tenho que ser como Eliseu. Ele estava atento. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que estar atento. E para isso eu tenho que estar submerso na palavra. Eu tenho que estar submerso no jejum. Eu tenho que estar submerso na oração. Eu tenho que estar envolvido na igreja, nas coisas de Deus. Lá na nossa igreja tem um lema: envolvidos com a obra de Deus, para não ser envolvido pelas coisas do mundo. É o lema lá da... Envolvemos com a obra de Deus para não ser envolvidos pelo mundo. Porque quando eu me envolvo com o mundo, tchau. É questão de tempo. Por isso que diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Será que eu estou me cuidando? Será que você está se cuidando? Ou quando cruza a porta para fora, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, aí dali para lá já toma outros rumos, já começa a beber outras águas. Inclusive, você quer saber quem é você?
Você vai saber quem é você quando você está sozinho. Aí eu quero ver você se enganar. É entre quatro paredes, onde ninguém me vê, é que eu mostro se eu estou submergido ou não. É aí que eu mostro se eu estou debaixo das águas do Espírito ou não. Porque é muito fácil à vista de todos a pessoa tentar manter uma aparência de submerso. Mostrar, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um obreiro. É muito fácil. E tem coisas que nos daria até vergonha de fazer em público. Mas não se tem vergonha de fazer no privado. Não tem vergonha de fazer. Deveria ter, né? Nós temos vergonha. Porque quem está olhando tudo e vendo é Deus. Ou não é assim? Que é Deus que está me vendo. Então, como é que eu vou ter coragem de cometer tal coisa diante de Deus? Tem que estar fora d'água para fazer isso. Tem que estar fora d'água. Tem que estar fora do Espírito. Então, família, é para você sair daqui hoje levando isso contigo. Louvado seja Deus. Seguimos? Por favor? Então, volta. Isso. Cadê? É o próximo mesmo? Está aqui. Homem de Deus. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nós, como homens de Deus, temos que assumir isso. Eu vou levar essa pessoa lá na igreja e vou mostrar para ela que existe ali um homem de Deus, que existe ali uma mulher de Deus. Eu vou mostrar para essa pessoa que eu também sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que o meu Deus é vivo, que o meu Deus existe. Foi isso que Eliseu fez. Ele trouxe para si a responsabilidade. Por quê? Porque ele era um submergido, submerso, mergulhado, e etc, etc. Está bem assim? Me ajuda aí. Então, tem hora que temos que assumir essa responsabilidade. E não passar de desapercebido, fingir que não está vendo. Porque Deus coloca coisas na nossa vida e não podemos fingir que estamos vendo. Temos que ver e fazer o que tem que ser feito. A obra de quem? De Deus. Pastor, quem sou eu para fazer tal coisa? Não se preocupe com quem é você. Deus não está preocupado com isso. Deus, ele capacita você. Aleluia. Quem somos nós? Não é só quem é você, não é quem somos nós. Nenhum de nós temos condições de fazer essa obra, mas ele nos capacita para fazer isso. E nunca vai parar de fazer isso. Sempre vai estar chamando pessoas para ajudar pessoas. Glória a Deus. Cada um com a sua experiência de vida. Para que da onde você saiu, você possa trazer os que estão lá. Glória a Deus. Vamos para cá, melhor. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Continuamos? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás que? Purificado. Continuamos? Porém Naamã muito se indignou e que? Aí entra o que eu falei no começo, ele se achava. Ele se achava que porque era um general temido, ele tinha preferência. Inclusive tem pessoas que elas vêm na igreja e porque, desculpa falar, mas tem que falar. Ela pensa que porque o dízimo dela é um dízimo abençoado, louvado seja Deus por isso, ela tem que ter atenção personalizada. Ela quer gabinete personalizado, sempre, todo dia, toda semana. Ela acha que ela é a última escolha do pacote. Esquece isso. Uma vez uma senhora veio falar comigo, que o outro pastor, que hoje já não é mais pastor, acostumou ela desse jeito,
dar atenção personalizada para ela, dentro do escritório, eu falei para ela, se a senhora quiser falar comigo, eu te atendo em cima do altar. Não, é que o outro pastor não atendia lá dentro. Eu falei, não, eu atendo todo mundo aqui em cima do altar. Ela não gostou de mim não, que teve a troca. Foi embora. Não estava submersa. Estava apegada ao homem. Não se apega ao homem não. Aí depois voltou toda arrebentada. Por quê? Porque eu não quis escutar. Queria atenção personalizada, se fala assim. Esquece isso. Porque somos diante de Deus, somos todos iguais. Aleluia. Lá em cima, meu amigo, não vai ter bispo, pastor, pastora, todo mundo igual. Aleluia. E o povo vai comer. Cada um vai prestar conta das suas atitudes. Então ele se indignou por isso, porque ele se achava e queria que fosse do jeito dele. Presta atenção, não vai ser do jeito que você pensa, nem do jeito que você quer, do jeito de Deus. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Fala para ele. É porque às vezes a gente somos tão crianças, somos tão meninos, que a gente perde tempo pensando, como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai converter meu marido? Como é que Deus vai fazer com meu filho? Como é que Deus vai restaurar minha vida econômica? Como é que Deus vai... Esquece isso! Deuteronômio 29. As coisas que não são reveladas a nós, é somente para Ele, e Ele é que sabe e acabou. Aleluia. Esquece, fica preocupado com isso não. Aí Naamã pensava que ia mandar, ele ia vir. Coloca aqui, por favor. Cadê? Indignou-se e se foi dizendo. Se foi embora. Já viu aquela pessoa muito sentimentalzinha? Cheia de mimimi, cheia de não me toque, que se aborrece rápido. Glória a Deus. Inclusive, eu observo muito isso. Para mim, uma pessoa que é muito explosiva, ela não nasceu de Deus. Que se irrita muito fácil, a carne ainda fala forte. Aleluia. Porque está bem, nós nunca vamos deixar de ser seres humanos, somos pecadores, somos carne, mas quando eu nasço. Tá certo? Ó, o espanhol quer sair, hein? Quando eu nasço do Espírito. Quando nascemos do Espírito. Glória a Deus. Então a vontade do Espírito ela tem que ser mais forte que a nossa. Então alguém pisa no meu pé. Opa, desculpa, eu coloquei meu pé do lado do seu. Quem está submergido, alguém vem e fala umas coisas, você não, desculpa, não é batalha, tudo bem, desculpa, eu estou errado. Inclusive no mundo de hoje. No mundo de hoje, meu amigo, para você se resguardar, para você se proteger, tem hora que você tem que engolir gato de marcha ré e ficar quieto. E dizer, desculpa, fui eu que errei. Aleluia. Glória a Deus. Porque senão te dá um tiro. Ou não? Então, não é do seu jeito, não. Eu não queria que fosse do jeito dele. Essa campanha, essa conferência, se você quer realmente estar submerso, se desvazie de você. Aleluia. Sepulta a velha criatura. Arranca o Naamã de dentro. Glória a Deus. E deixa Deus trabalhar. Fala para ele, eis-me aqui. Ora e fala, meu Deus, não deixa eu ser uma pessoa emotiva, não. Porque emotivo ele fala, eu vou, e daqui a pouco não vai coisa nenhuma. Parece aquelas pessoas andando em cima daquela. Aqui no Brasil fala esteira, né? Que corre, não sai do lugar. Assim são os emotivos. Mas os da fé, os que estão submersos, os que estão entregados a Deus, o que eles falam, meu amigo, eles
cumpre, eles vão até o fim. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pode se levantar de um lado, pode se levantar do outro. Aquilo, ao invés de fazer a pessoa desanimar, aquilo surte um efeito contrário, faz ela ser mais forte ainda. Aí o diabo fala assim: esse aí não tem jeito não. Esse aí é pior se meter com ele, melhor deixar ele quieto. A única é que ele nunca vai conseguir fazer isso, ele sempre está perturbando. Mas para ele tem pessoa que não convém nem mexer, que é a mesma coisa que mexer na casa do marimbondo. Ele sabe que a oração vai comer solto. Ele sabe que o jejum vai comer solto. Ele sabe que o fogo vai cair forte. Ou não é assim? Mas para mim ter esse fogo, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que estar submerso, eu tenho que estar entregado a Deus, eu tenho que estar afastado. Aleluia. Amém? Amém. Aí diz, quando paramos? Foi, desde que eu dizia comigo. O problema de Naamã, o inimigo dele, como o nosso também, não era os inimigos de fora não, era ele mesmo. Ele falava, e dizia comigo. O problema é ele, o meu eu, o meu orgulho, o meu. Certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quer dizer, ele foi imaginando como é que o milagre é aquele. Esquece isso. Quanto mais você fica pensando de como o milagre vai acontecer, menos ele vai acontecer. O milagre acontece no dia menos pensado, na hora menos pensado, quando você ainda está se preocupando com ele. Pode esquecer. Enquanto você estiver imaginando, pensando como Deus vai fazer, não vai acontecer. Esteja submerso e deixa Deus trabalhar. Faça a sua parte. Porque Deus não é criança. Eu preguei isso muitas vezes e hoje peço perdão a Deus diante de vocês. Coloca Deus contra a parede. Quem somos nós, meu Pai do céu, para fazer isso? Faz isso não. Ele sabe, ele não é criança, ele não precisa ser cobrado. Ele sabe as minhas necessidades, como você pregou. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe até onde eu posso ir, até onde você pode ir, até onde eu posso aguentar, até onde você pode aguentar. Aleluia. Faça a sua parte. Porque a dele, na verdade, família, desde o dia que ele falou, está o quê? Exatamente. Está faltando alguma coisa? Não é dele não. Aleluia. É sua. Porque ele já consumou. Guarda isso com você. Continuamos? Por favor. Aí falou, né? Não são porventura aí fala o que em português? Abana? E farpar? Abana e farpa? Farpar. Rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com o quê? Do jeito dele. Eu queria lá, esquece. Se eu quero me entregar para Deus, esquece. Não sou eu que vou apresentar a Deus rios. Que o rio de lá, o rio A, o rio B é melhor. É o rio que ele quer. Aleluia. Na hora que ele quer. Aleluia. O dia que ele quer. Amém? Aleluia. Cheio de coisinha. Como diz aqui no Brasil, cheio de nhenhenhen. Mas Deus estava quebrando ele. E talvez você está aqui hoje e Deus está te quebrando também. Aleluia. Deus pode estar me quebrando também. Porque às vezes achamos que somos alguma coisa quando não somos nada. Uma vez eu falei para um rapaz, fulano, nós não somos nada. Deus fala que sem ele nós não podemos fazer o quê? Sem mim nada podeis fazer. Ele não entendeu essa palavra. Até que um dia ele teve ACV, se fala? AVC, está vendo? É o contrário. AVC. E ele queria levar um copo de água na boca e ele não conseguia. Ele queria mexer a perna e ele não conseguia. Aí ele falou para mim, pastor, agora eu entendo.
Aquela palavra que sem Deus nada posso fazer, porque hoje eu tento levar um copo de água na boca e eu não consigo. Eu tento dar um passo, sozinho eu não consigo, eu preciso de um apoio para andar. Será que temos que chegar a esse ponto para entender a mensagem? Será que temos que passar por isso? Será que teremos que chegar? Teremos que chegar ao limite da dor para poder entender a importância de estar submerso nas coisas de Deus? Não. Quanto tempo eu tenho? Vocês estão entendendo, família? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não sou muito emotivo não, pessoal. Eu sou razão. Não seja emotivo não. Os emotivos são fracos. Quem toma atitude por emoção é fraco. É igual a menina. Estou apaixonado. Aí não busca saber o histórico do rapaz, quem ele é, se ele trabalha, quais são os objetivos dele, se os objetivos dele são parecidos aos dela, não procura saber se há uma compatibilidade entre eles. Apaixonado. Emoção pura, aí vai lá e casa. Aí passa o resto da vida arrastando uma mala molhada, cheia de pedra e sem alça. Porque se ela tivesse pensado, se ela não tivesse sido emotiva, ela falaria assim: não, é até bonitinho, mas não gosta de trabalhar. É até bonitinho, mas não trata bem os pais. Se não trata bem os pais, vai tratar bem a mim. É até bonitinho, mas não está submerso. Vem na igreja, mas com Deus não quer nada. Você está entendendo? Não é compatível. Julgo desigual. Então você vigia, jovem. Porque talvez na faculdade o diabo está colocando um montão de bonitinho e bonitinho no seu caminho para te tirar debaixo das águas. É só para isso. E depois que ele acabar com a sua vida lá fora, aí você vai falar assim: caramba, por que eu saí debaixo das águas? Então não seja emotivo, não. O nosso culto é racional. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Deus nos deu cabeça para pensar, não só para separar as orelhas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuemos. O espanhol está saindo por aí, não? Se sair, você me ajuda. Tem hora que sai. Aonde eu parei aqui? Então chegaram-se a ele os seus servos, ó Deus dando oportunidade, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Em outras palavras, você vê que quando a pessoa às vezes é emotiva, ela nem pensa. Quando ela se deixa levar pelos sentimentos de bronca, de raiva, por isso que nunca tome atitude com cabeça quente. Esposa, seu marido está nervoso, não faz ele ficar mais nervoso, ajuda ele a esfriar a cabeça. Marido, sua esposa está nervosa, não faz ela ficar mais nervosa, ajuda ele a esfriar a cabeça, porque uma decisão pode ser tomada e essa decisão pode ser errada por causa de um sentimento que o diabo vai se aproveitar dele. Então ele não pensou: caramba, ele está me pedindo apenas que eu dê 7 mergulhos, eu estou com lepra, que se eu não me curo dessa lepra, se eu não me submerjo, ela vai me matar de a pouco, a minha carne está se apodrecendo, a lepra ela vai comendo a pessoa de pouco, a gengiva começa a secar, os dentes começam a soltar, os olhos começam a sair para fora, o rosto começa a secar, a pessoa começa a virar uma caveira, aí cai o pé, aí cai a mão, um cheiro horrível, e ele já estava com tudo isso tampado por uma roupa. E tem pessoa que é assim, por fora
ela está linda, mas por dentro a lepra está comendo ela. A lepra chamada pecado, a lepra chamada prostituição, a lepra chamada fofoca. Igreja, melhor de lugar nenhum é lugar para fazer fofocas. A gente tem muita coisa para fazer para estar preocupado com a vida dos outros. Tem que preocupar com a minha vida. Os outros, cada um vai prestar conta a quem? Não tem um ditado que todos os caminhos os levam a Deus? É verdade. E sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Mas todos os caminhos levam a Deus. Porque todo mundo vai parar no trono dele para juízo. Então vai para lá. Jesus é o caminho, mas todo mundo vai para lá. Você vai ser salvo por isso e você vai para o inferno por isso. Então, nesse caso, todos os caminhos levam aonde? Então, família, a gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado. E temos que pensar. Não sermos emotivos. A emoção é passageira. Depois eu boto a mão na cabeça e falo, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Aí já fez. Por que eu respondi meu marido dessa maneira? Por que eu respondi minha esposa dessa maneira? Por que eu fiz isso? Momento de raiva, mas já fez. E agora? Então, família, se queremos que essa conferência ela venha surtir um resultado extraordinário nas nossas vidas, temos que tomar decisões. Usar mais a cabeça e menos o sentimento. Mais a razão, menos a emoção. Senão vamos começar a retroceder. Não é a água para baixar, não. Tá, continuando aqui. Então, ele escutou o conselho de quem? Dos servos. Esteja atento nesses dias. Porque sempre as pessoas esperam que Deus use o pastor, a pastora, e claro, vai usar, já está usando. A preocupação deles é tão grande que o Espírito Santo deu a direção para eles levantar esse propósito. Mas Deus pode usar outras pessoas que você nem imagina, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Esteja atento. Ele aqui não estava usando aqui os servos dele, já tinha usado a menina, agora estava dando uma outra oportunidade. Deus também está nos dando oportunidade. Você está recebendo oportunidade. Não sei se é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, você já te deu 10, mas ele está te chamando. Glória a Deus. Vem para as águas. Vem para as águas. Então desceu e quê? Ele mergulhou no Jordão. Não foi no rio que ele queria, não. No Jordão. 7 vezes, conforme a palavra do homem de quem? Deus. Forte, não? E a sua carne tornou como a carne de um inimigo. E ficou o quê? Purificado. Olha, essa purificação foi tão forte que ele não ficou purificado só da lepra, não. Deus não trabalhou nele só pelo lado de fora. O propósito submersos leva a Deus a trabalhar por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Porque você falou também, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça e as outras coisas, é por dentro e por fora. A purificação é por dentro e por fora. Mas às vezes estamos mais preocupados com a mudança do lado de fora, que esquecemos que temos que mudar pelo lado de dentro. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O que é mudar de vida? Levante a mão. Quer? Glória a Deus. Quem quer melhorar de vida? Ninguém quer melhorar de vida. Todo mundo quer mudar de vida. Até porque Deus ele não faz a obra pela metade, então ele não quer melhorar, ele quer mudar. A melhora de vida, melhora ou melhoria? Melhoria de vida é de fora para dentro. Quem quer apenas melhorar de vida vai ser de fora para dentro. As coisinhas aqui, uma benção aqui, outra benção ali, outra benção mais ali. Melhorou. Como é que você está, fulano? Estou melhor. Mas e dentro?
continua a mesma coisa, pior. Então quem quer mudar de vida, esquece de melhoria, porque a melhoria é de fora para dentro, mas a mudança é de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. É de dentro para fora. Por isso que você tem que se entregar. Eu tenho que me entregar. Nós temos que mergulhar de cabeça. No caso de Naamã, foi 7 vezes. Mas nós não precisamos de 7 vezes. Se você mergulha hoje começa essa mudança. Aleluia. Que os olhos físicos não vão começar a ver ela por fora, mas você vai começar a ver ela por dentro. Glória. De maneira que mais na frente, estando submerso, você vai falar assim: caramba, quem eu era, quem eu sou, o que Deus fez comigo. E não somente você, não, todo mundo vai falar: caramba, que mudança. Eu vou lá também, porque se fez bem para ele, vai fazer bem para mim. Eu quero isso aí. Eu quero servir a esse mesmo Deus que você serve, sem fanatismo, porque ser de Deus não é ser fanático, sem religiosidade. Está cheio de religiosos por aí. Existe mais de 10 mil religiões no mundo. Parece que quanto mais religião tem, mais o mundo piora. Porque não é religião. Deus não é religião. As pessoas me perguntam: você é o quê? Eu sou cristão. O que é cristão? Seguidor de Cristo. Tá bom. Sou seguidor de Cristo. Eu vou atrás das pisadas de Cristo. Eu sigo ele. E as pessoas já vêm com essa ideia de religião. E outros já vão de um extremo ao outro. Já são fanáticos. Aí, ao invés de trazer as pessoas para Deus, distancia. Ao invés de trazer as pessoas para as águas, para elas mergulharem, distancia. Você fala assim: vocês aí? Vou nada. Quantos não pensavam assim? Equilíbrio. As coisas de Deus é com ordem, é com decência. O que está mergulhado, o que está submerso, ele é equilibrado em tudo. É no casamento, é na vida econômica. Ganha 1.000 e gasta 2.000. É um desequilibrado. Não está mergulhado. E rapidinho você vai ter uma dívida impagável. Todo mundo que gasta mais do que ganha tem dívida impagável depois. Vai sofrer. Mas o equilibrado fala: não, eu ganho 1.000, eu vou gastar só 700. 300 eu deixo para uma emergência. Pensa. Isso é fé com inteligência. Isso não tem nada a ver com emoção, não. Isso aí está conectado com Deus, porque Deus vai nos ensinando como cuidar das finanças, como cuidar do casamento, como cuidar das crianças. Hoje os pais não estão sabendo ser pais. Não estou generalizando todo mundo, não, mas a maioria. Muitos pais não sabem ser pai, muitas mães não sabem ser mãe, porque estão vendo criança cuidando de criança. Hoje muitas mães, por conta do filho ficar quieto, deixam o filho ficar no celular, só Deus sabe o que ele está vendo. Deixa o filho estar lá fechado na internet, nem sequer sabe o que o filho está vendo. Aí depois descobre: o filho tem esse problema, tem aquele outro problema. Por quê? Porque o pai e a mãe, por não estar submersos, não conseguiram detectar aquele problema antes de ajudar seu próprio filho. Agora o problema cresceu. E agora, meu amigo, jejum no chão, jejum, oração, para poder Deus fazer aquilo que você não pode fazer, que você descuidou. Você saiu das águas. Você deixou de escutar Deus e começou a escutar outras vozes. Olha os perigos que corremos de sair debaixo das águas do Espírito. Continuemos aqui, por favor. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em onde? Quer dizer, ele reconheceu só havia um Deus. Ele era um homem que adorava outros deuses. Os sírios tinham os seus deuses. Mas a partir daquele mergulho,
a partir daquele momento que ele foi restaurado por dentro, e essa atitude, por fora da lepra, e essa atitude prova que ele também foi purificado por onde? Por dentro. Mostrou para ele, provou para ele que existia Deus em Israel. Aleluia. E olha, eu vou falar para você uma coisa. A partir desse momento aqui, ele sabia que se ele inventasse alguma coisa contra o povo de Israel, ele já não ia mais lutar contra o homem. Ele ia lutar contra quem? Ele ia lutar contra aquele que o curou. Ele ia lutar contra aquele que o purificou. E agora? Será que ele ia ter a mesma coragem de enfrentar como fez das outras vezes? Duvido. Então Deus mudou ele. E ele reconheceu Deus como Deus. É o que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas. Mas tem pessoas que estão participando. Claro que nós não podemos obrigar ninguém a se entregar. É uma decisão pessoal. Não obrigue ninguém a se entregar para Deus. Não tente convencer ninguém, porque o único que tem poder para convencer se chama Espírito Santo. Ele convencerá o pecador do seu pecado e da decisão que tem que tomar. Às vezes o filho não vem, o marido não vem, a esposa não vem, porque a pessoa fica tentando convencer. Deixa Deus trabalhar. Fala para quem está do seu lado, deixa Deus trabalhar. Só dá testemunho, dá um bom testemunho. Aleluia. Dá um bom testemunho. Amém? Cadê? E disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão os outros deuses para ele acabou. Não existe mais. Só há um Deus. E já é. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aí ele vem querer a outra parte, tarefa de casa, para você ver em casa. Ele quis oferecer presentes para Eliseu. Ele ficou tão alegre, tão feliz do que Deus fez com ele, que ele quis oferecer presente, dar ali uma oferta. Mas o homem de Deus, sabiamente, isso serve para mim e para você, não quis receber, para que ele não pensasse que foi um pagamento a ele. Deus me curou, mas eu, por outro lado, eu não respondi. Então, uma mão lava a outra, a duas lava a cara, está tudo certo. Isso podia dar raiz para o orgulho continuar dentro dele. Então, isso nos ensina que Deus não precisa de ser comprado. Deus não é subornado. Não tente comprar Deus com oferta. Não tenta comprar Deus com dízimo. Não tenta querer ficar cobrando de Deus: oh, Deus, me dá isso porque eu te dei aquilo. Faça isso não. Eliseu foi muito sábio em não receber nada, para ele entender que Deus não precisa. A obra de Deus precisa. Aqui tem compromissos para pagar, tem responsabilidades para cumprir todos os meses, e isso não será nunca possível sem dízimos e ofertas. Tem que haver. É bíblico, certo? Mas não tente comprar Deus com essas coisas. A nossa oferta, o nosso dízimo, nós damos por gratidão a Deus. Aleluia. Para os homens, o dízimo, a oferta pode ter um valor econômico. Você sabe qual é o valor do dízimo para Deus? Fidelidade. Aleluia. Sabe qual é o valor do dízimo para Deus? Obediência. Glória a Deus. Sabe qual é o valor do dízimo para Deus? Reconhecimento. O valor da oferta para Deus é amor. Quando você coloca o seu dízimo, a sua oferta dentro do envelope, Deus ele sai procurando não o valor econômico. Por isso que para ele não interessa o tamanho do dízimo, a quantidade do dízimo ou a quantidade da oferta. Ele vai ali e procura a sua gratidão, o seu amor, a sua obediência, o seu reconhecimento. E quando ele encontra esses valores, então ele nos abençoa. Aleluia. Glória a Deus.
bem, é assim que funciona. É desse jeito. E não tem que dar dízimo por medo, não que o devorador, esquece isso. Dá por amor. Dá pela sua fé. E Deus ele vai te honrar. Mas só tem esse entendimento. Só consigo captar isso os que estão submersos ou os que estão querendo submergir. Aleluia. Então, se você estava na beira do rio, é hora de você colocar o pé dentro da água e começar a dar os seus primeiros passos. E não se preocupe se, na medida que você vai andando, as águas vão aumentando. Porque esse processo não é uma opção, ele é uma necessidade. Todo mundo que quer ter sua experiência com Deus, ter seu encontro com Deus, tem que passar por isso. Se Naamã mergulhasse, o que aconteceria com ele? Morreria. Como muitos estão morrendo espiritualmente falando, alguns porque supostamente estão submersos e outros porque nunca se submergiram. Aí você olha a pessoa na igreja, é aquela pessoa fria. Não tem forças para orar, não tem força para jejuar, pega a Bíblia e dorme. Está vindo na igreja, vem se arrastando, ou alguém tem que buscar, e vem uma semana e a outra já não vem, e vem um mês e o outro já não vem, e de repente desaparece, aí alguém tem que ir atrás. Está sempre dependendo de alguém para poder vir. E quando nós estamos submersos, nós sabemos do nosso compromisso com quem? Eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, eu deixo de fazer. Então, você quer resultados dessa conferência? Então, sai daqui meditando na sua vida, na decisão que você vai ter que tomar. Não para ser um fanático religioso, mas para se entregar realmente a Deus. Deus vai pedir para você essa semana coisas para você. Alguns ele vai pedir, deixa de fazer isso. E outros ele vai falar, faça isso. Alguns é para deixar coisas. E outros é para deixar coisas. E outros é deixar de fazer. Então o que Deus está te pedindo? O que Deus já falou com você durante esse tempo que estamos pregando? Sem emoção, na fé, não simples. Pastor, Deus falou que eu tenho que mudar com o meu marido, eu tenho que mudar com a minha esposa, eu tenho que estar mais atento aos meus filhos, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu antes me envolvia mais com a obra, agora estou muito distanciado, eu tenho que me envolver mais, eu tenho que deixar de ser menos emotivo, eu tenho que deixar de ser explosivo. Sabe por que Deus nos deu duas orelhas e uma boca? Para escutar mais e falar menos. Tem gente que fala muito. Tinha uma senhora que ela tinha tido vários relacionamentos e com nenhum dava certo. Sempre estava sozinha. Aí um dia ela foi falar comigo, aí começou, pastor, quero falar com o senhor, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, não, deixa eu falar uma coisa para a senhora, não. Aí nenhum homem quer ficar comigo. Eu falei, se fosse eu, nem eu ficava, porque eu já não estava aguentando nem escutar a senhora. Então deixa eu falar. A mulher não deixava de falar. Eu falei, os maridos sabem que então foi muito. Então veja isso. Pensa nisso. É momento de reflexão, família. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Deus vai usar tremendamente todos que vão vir nesses dias. Os homens e mulheres de Deus que vão estar aqui sendo usados, Ele vai usar tremendamente. Porque isso aqui é para ter um antes e um depois, um giro de 180 graus. Louvado seja
morasse lá em Queimados, até eu viria. Amém? Mas eu passa por internet, não passa? Está transmitindo agora? Ah, meu Deus do céu. Cadê a câmera? Amém? Então eu vou passar o microfone para a pastora, e às vezes temos liturgias diferentes, e a senhora eu vou pedir a igreja para ficar de pé e vou fazer uma oração. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Show. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como quando eu cheguei, eu escutei ali. Sou fofoqueiro não, eu estava de fora de escutar. O presbítero estava falando sobre roupa, como se veste um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Simples, decente. Decente. É difícil entender o que é decente? Entra no Google. E lá, o que é se vestir decentemente? Amém? E isso não é só mulher não, homens também, porque hoje em dia está cheio de homem que se acha alguma coisinha também. Os bichos bobos. Zina, está pior que mulher. Tem homem que é pior que mulher. Então, como se veste o homem de Deus, a mulher de Deus? Decente. Amém? E o que eu ia... Vou pedir o meu jovem para ir lá para o começo da mensagem. Só para a gente finalizar isso aqui. Lá para o começo. Volta mais. Onde está a menina? Lá no... Cadê? Está aí? Mais um. Mais um. Mais um. Aí uma menina passou aí, ó. Segundo. Aqui, tá bom. Aí, passa uma menina. Tá bom, aqui. E saíram tropa ali da Síria e toda a terra de Israel, levaram presa uma. Essa menina era de Deus. Os pais dela ensinaram ela nos caminhos de quem? De Deus. Mas eles levaram ela presa. Era isso que eu queria deixar de falar no final. Aí você imagina, ela filha de servos de quem? E foi levada presa. Perdeu o carinho dos pais. Não sabia agora se era possível a volta para a sua casa. E Deus permitiu. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que não entendemos. E alguns ficam com raiva de Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Não se preocupa com os projetos dele. Na hora a gente não entende, depois a gente vai entender. Eu pergunto a você, se essa menina não tivesse sido o pontapé inicial para falar com a mulher de Naamã, Naamã não ia tomar essa atitude. Olha como que Deus faz a obra. Então você que está envolvido nos ministérios, vai ter muitas coisas dentro da igreja que vai acontecer com você que você não vai entender. Na hora, no momento. Mas aguenta firme. Fica firme. Porque Deus ele vai te usar como usou essa menina aqui. Ela foi o ponto inicial. Mas olha pelo que ela teve que passar. Caramba, perdeu o amor dos seus pais, saiu da sua terra, foi morar na casa de uma pessoa que adorava outros deuses e tinha outra cultura. Mas Deus tinha que usar alguém. E tem momentos na nossa vida que Ele tem que usar alguém. Alguém tem que pagar o pato. E esse alguém pode ser eu. Esse alguém pode ser você. Aleluia! Mas a pergunta é: você está preparado? Para isso, temos que ser servos. Muito servos. Para isso eu tenho que estar submerso. Para isso eu tenho que entender que a minha vida não me pertence, mas pertence a Ele. E Ele me usa do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. E eu só digo: glória a Deus, aleluia. Está disposto? Então você tem que falar para Deus: vem aqui, Senhor. Se Ele, sendo Deus, passou pelo que passou,
Sair da menina não é nada. Mas nós também podemos passar pelo mesmo processo. Às vezes você está na igreja e pensa assim: o pastor não me vê, o responsável não me vê. Outros chegaram depois de mim, já têm aí os seus compromissos, já estão no ministério A, ministério B, já são obreiros, já são diáconos, e eu estou aqui. Deus tem um propósito com você. Não se preocupe com a posição. Se Deus tem uma posição para você, se preocupando que na hora certa Ele vai te dar. Faça a sua parte. Esteja submerso. Porque no final, tudo vai se resumir lá em cima. Só pede a Deus, me dê a estrutura para poder passar algo parecido com o que essa menina passou. Que pode ser. Glória a Deus. Glória a Deus.